Para tudo que você tá fazendo que merece sua total atenção. Isso aqui é urgente, é breaking news e vai deixar um sorriso no seu rosto. Mas bora agora direto pro vídeo. Vamos agora aos Estados Unidos porque a secretária de imprensa da Casa Branca foi questionada hoje sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela disse que Donald Trump não tem medo de usar o poder militar e econômico dos Estados Unidos para defender a liberdade. A nossa correspondente, a Mariana Janjacmo, tem as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Mariana. Oi, Leandro, boa noite a todos. Leandro, Caroline Leavitt disse que o presidente Donald Trump não tem medo de usar o poderio militar e econômico dos Estados Unidos para defender a liberdade de expressão pelo mundo. Então vamos lá, só para explicar o contexto dessa fala. Caroline foi questionada por Michael Shellenberger, que é um jornalista americano que faz parte dos New Media Seats aqui da Casa Branca, ou seja, dos assentos que Trump liberou para a nova imprensa, que é uma imprensa fora da mídia tradicional e muitos deles uma imprensa ali aliada a Donald Trump e muitos influencers também. O Michael Shellenberger, que é um jornalista que fala muito sobre combate à censura no mundo, perguntou a Caroline Leavitt se Trump estaria considerando impor medidas adicionais contra a censura contra países como Brasil e países da Europa. Ele citou também casos na Europa de Romênia, França, Alemanha e citou o caso Bolsonaro especificamente, dizendo que o Brasil provavelmente condenaria Bolsonaro agora no julgamento e perguntou então se Trump estaria cogitando aplicar medidas adicionais. Aí Caroline Leavitt respondeu dizendo que a defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, aliás, é um dos pilares do governo Trump, é algo muito importante. Disse que o próprio Trump enfrentou censura em seu caminho de volta ao Salão Oval e por isso leva muito a sério essa questão. Disse também que foi por isso que o governo americano tomou ações significativas com relação ao Brasil. E aí, no final da fala, em que ela também descreve a possibilidade de ações contra outros lugares, ela fala de uma forma geral ali. O presidente não tem medo de usar o poder econômico e o poder militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Tirar foto ou simplesmente conhecer Walter Braga Neto não é muito comum no sistema militar. Num dia qualquer, alguém, militares de patente inferior, dizer eu quero tirar uma foto com o general, mas é a alegação do general. Ministro Alexandre, essa foto veio aos autos? Não veio aos autos. A foto se perdeu no zap, de um zap para o outro. Não veio aos autos. A foto se perdeu no zap, de um zap para o outro. Fim do primeiro dia de julgamento do Bolsonaro, voto já do relator Alexandre de Moraes, condenando todo mundo, obviamente, não é surpresa para ninguém isso, e em seguida o voto do Flávio Dino. Seguiu o relator, condenou todo mundo também, mas aplicou uma causa de diminuição de pena ao general Heleno, ao Ramagem e ao Paulo Sérgio. Em relação a Paulo Sérgio, Heleno, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância, e explico em relação a cada um deles. O que seria essa participação de menor importância? Na verdade, não muda muita coisa. Trata-se apenas de uma causa de diminuição da pena que está prevista no Código Penal, artigo 29, parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Ou seja, não muda muita coisa. O Flávio Dino divergiu do Alexandre de Moraes nesse ponto. Agora, o que é relevante nisso daqui? Houve uma divergência entre Flávio Dino e Alexandre de Moraes. O que tem de importante aqui? Importante é que pode nascer aqui a possibilidade de recurso para o pleno. Essa decisão do Flávio Dino, então, pegou todo mundo de surpresa. Eu mesmo imaginava que ele ia seguir o relator em todos os termos. Para quê? Para não nascer essa possibilidade aqui, ó. Artigo 333 do Regimento Interno do STF. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do plenário ou da turma que julgar procedente ação penal. É exatamente o que está acontecendo. Flávio Dino acabou de abrir divergência com relação à pena. Esperávamos que o Fux faria isso, mas o Dino já fez. Olhem só, esse caso, gente, provavelmente não termine mais na primeira turma. Esse caso, provavelmente,
irá só para o plenário. Esse caso, provavelmente, terminará no plenário, porque nasceu aqui uma divergência entre o relator e o Flávio Dino, cabendo recurso a ser analisado pelo plenário. Havendo, então, a grande chance desse caso não terminar mais em 2025, porque se for para o plenário, é quórum estendido, outros ministros que nunca analisaram o caso vão querer pedido de vista para melhor analisar. Esse caso pode passar, sim, para 2026. Olha só, uma decisão que surpreendeu a todos, nascendo essa possibilidade de recurso para mandar esse caso para o plenário. Obrigado, ministro Flávio. E era exatamente isso que estava ocorrendo. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro Fux. Os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Agora saíram essas denúncias do Eduardo Tagliaferro. Olha que coisa interessante no Brasil. É um perito criminal, é um funcionário público que durante muitos anos trabalhou próximo ali ao Supremo Tribunal Federal, próximo à Justiça Eleitoral, participou de N investigações, etc. Ele faz uma denúncia muito grave. Na minha interpretação, deveria ser exatamente qualquer democracia do mundo protegeria ele para que ele fizesse a denúncia e ela fosse investigada, devidamente investigada por órgãos independentes da justiça. O que acontece no Brasil? Ele é perseguido, contas bloqueadas, não pode ter acesso ao salário mais, daí é bloqueado nas redes sociais, daí é exilado, é fugitivo na Itália. Quer dizer, que país que nós viramos? Ao invés de ouvir o que o servidor público quer dizer, a denúncia que ele está fazendo, verificar a veracidade ou não, e aqui eu não estou entrando no mérito, estou dizendo que é verídico ou não, ele tem lá as documentações, tem os prints todos, das conversas, dos diálogos, etc. Vários juristas dizendo que se aquilo for verdadeiro, é muito grave. Em vez do país proteger esta pessoa, este testemunho, e dar a ele o direito de fazer a denúncia, investigar devidamente, não. Se persegue, corta o salário, bloqueia as contas bancárias, recolhe o passaporte. Bom, que país estranho nós estamos vivendo, né? Esse caso brasileiro e o processo aqui no Brasil continua chamando a atenção da imprensa internacional, seja com editoria e editorial e matéria e cobertura específica no Espanhol é o País, seja com menções no Le Monde, no Guardian britânico, ou seja, para mostrar que o mundo está de olho nos caminhos da democracia brasileira nesse processo. E aí se enquadra a fala, agora há pouco, minutos atrás, da porta-voz da Casa Branca, Kathleen Leavitt, lembrando que horas antes, quando o ministro Moraes começava a votar, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil repostou um post, na verdade, relativo ao 7 de setembro, com duras críticas ao Alexandre de Moraes, dizendo que o governo americano não hesitaria em impor novas sanções ao Brasil contra quem ataca a liberdade de expressão e tudo mais. Foi nesse sentido a pergunta feita por um jornalista ligado ao MAGA, ao movimento Make America Great Again, e ela disse que a liberdade de expressão, segundo o governo e o presidente Trump, é sem dúvida nenhuma a questão mais importante do mundo de hoje. Lembrando que o presidente, ele mesmo, Trump, teria enfrentado censura no caminho de volta à Casa Branca e que não é por outro motivo também que os Estados Unidos não hesitaram em aplicar sanções contra o Brasil, quer dizer, medidas, usar tarifas contra o Brasil para garantir a liberdade de expressão. Então ela disse apenas que para hoje não tem novas sanções previstas, mas deixou essa porta aberta e usou essa frase que eu achei realmente impressionante, dizendo que os Estados Unidos estão dispostos a usar todo o seu poderio econômico e também militar para garantir a liberdade de expressão no mundo. Ou seja, é a maior potência do mundo de olho no Brasil, assim como no noticiário internacional, mesmo cheio de notícias, a questão brasileira
também ganha seu espaço, Andréa. Importante ressaltar que ela frisa o não tem nada para hoje, né? Isso, para hoje, exatamente. Porque não tem nada para hoje. Isso casa trauma com aquela apuração que a gente fez e vem trazendo aqui, de que os interlocutores de Bolsonaro nos Estados Unidos estão esperando para ontem novas sanções. Então, eles estão trabalhando por isso. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Depois do julgamento, eles até queriam que fosse na semana passada, não conseguiram. Até perguntei para alguns por que a expectativa deles era durante o julgamento. Eles disseram assim para mim: o nosso timing não é o timing na Casa Branca. Eles sabem o melhor momento. É porque eles estão aguardando alguma medida vinda do Congresso Nacional. E, de uma forma mais específica, o projeto de anistia. O projeto de anistia que ficou para depois do julgamento, mas essa fala da Karoline Leavitt, que é a Casa Branca que o Lins trouxe para a gente, ela é muito grave, ela é uma ameaça, mais uma ameaça, e eu fiquei muito impressionada, Trauman, quando ela diz que esta é uma prioridade para o governo. E o presidente não tem medo de usar, então, o poderio econômico e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade. Agora há pouco eu estava vendo na rede social do New York Times uma foto da bandeira dos Estados Unidos, aquela que foi usada na Paulista, no dia 7, e o título da matéria é assim: o novo símbolo da direita no Brasil, e a bandeira dos Estados Unidos. Quando eu estou dizendo que os americanos estão fazendo mais pela liberdade do Brasil do que muitos brasileiros, eu sei o que eu estou dizendo, né? Eu disse, inclusive antes das manifestações, que o mundo estaria vendo a reação do povo brasileiro. Eu disse que estaria vendo porque eu garanti que eu faria chegar lá. E nós já tratamos aqui da repercussão na mídia internacional. A bandeira, inclusive, hoje, acho que não está na nossa pauta, mas a bandeira foi objeto de uma nova reportagem do The New York Times. Uma nova reportagem. Então eu quero falar agora sobre a repercussão que as manifestações de 7 de setembro tiveram dentro do governo dos Estados Unidos e entre as pessoas próximas ao Donald Trump. Antes mesmo das manifestações, no dia 6, o Jason Miller, a essa altura você já tem que saber quem é o Jason Miller, que é um ex-assessor sênior do Trump. Na verdade, hoje ele é conselheiro político pessoal do Trump, uma das pessoas mais próximas do presidente Trump, está com ele praticamente todos os dias, já havia publicado o seguinte: 3 anos atrás eu me juntei ao Brasil para celebrar o seu bicentenário. Amanhã, do 103º aniversário da sua independência, o mundo perceberá que o Brasil está mais uma vez sob um regime ditatorial, liderado pelo Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes. O mundo está assistindo, Moraes. Free Bolsonaro, hashtag. Esse mesmo Jason Miller, um dia depois, estava de olho nas manifestações e disse assim: muito amor pelo presidente Donald Trump no Brasil hoje. Obrigado, amigos, por compartilharem tantas fotos. Continuem mandando. E aí mandou as fotos. Ele comenta: este não é um bom dia para ditadores e tiranos como a cabeça da serpente Alexandre de Moraes. O povo do Brasil vê a verdade. Hashtag Free Bolsonaro. Ele compartilhou algumas fotos de cartazes agradecendo aos Estados Unidos e também uma foto de uma barraquinha em Belo Horizonte que estava vendendo o espetinho do Donald Trump, sabor Magnífico. Eu acho legal, e aí nesse momento que ele fez esse post, obviamente eu estava mandando isso para ele, a gente não tinha visto ainda a imagem da bandeira, que depois ele viu e fez chegar a quem tinha que fazer chegar. Não vou fazer aqui comentários, mas posso dizer que gostaram muito. Mas eu acho bacana essa do espetinho Magnífico. Volta aí, Bruno, no espetinho Magnífico. Porque quando a coisa chegou nesse ponto, significa que chegou no imaginário popular. Significa o comerciante de espetinho precisa botar esse anúncio e saber que quem lê o anúncio vai saber do que ele está falando. E ele ainda escreveu Magnífico melhor do que a Eliane Cantanhede falava na Globo News. E isso é muito legal. Ver o Jason Miller compartilhando um cara numa barraquinha de churrasquinho em Belo Horizonte, terra do João Gabriel. Quem também acompanhou as manifestações foi o Mike Pence, o ex-funcionário e hoje uma espécie de assessor, um conselheiro informal do Departamento do Estado, dos Estados Unidos, que é uma das principais responsáveis pela exposição do complexo industrial da censura. Segundo Mike Pence, foi bonito de se ver a manifestação no Brasil. Mas a cereja do bolo, sem dúvida, foi a do Darren Beattie, que é o subsecretário, é um oficial sênior para a diplomacia dos Estados Unidos, subsecretário de política dos Estados Unidos, que disse o seguinte, é o outro, que foi depois repostado pela Embaixada dos Estados Unidos. Diz a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e o Darren Beattie: ontem marcou o 203º dia da independência do Brasil.
foi um lembrete do nosso compromisso de estar ao lado do povo do Brasil que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes, os indivíduos cujos abusos de autoridade minaram essas liberdades fundamentais, nós continuaremos a tomar as medidas apropriadas. Bruno Tic-Tac. Nós continuaremos a tomar as medidas apropriadas. Diz a embaixada brasileira e diz um dos funcionários mais altos da diplomacia americana. Não acabou. As medidas continuarão a ser tomadas. Tic-tac. Tic-tac. Não vai ter recuo, não vai ter fim das sanções, não vai ter fim da tarifa Moraes. Muito pelo contrário. Quanto mais o regime resistir, pior as coisas tendem a ficar. Eu já falei, não deu tempo de colocar na pauta do programa de hoje, eu coloquei amplamente nas redes sociais. Na semana passada, mais de 100 empresários da CNI foram aos Estados Unidos, até deveríamos ter botado rapidinho aqui na pauta. Mais de 100 empresários da Confederação Nacional das Indústrias, etc. Alguns até nos encontraram, foram a Washington falar, por favor, nos coloquem na lista de exclusão, retirem as tarifas, etc. O que ouviram do Departamento de Estado, depois de pagarem um lobista multimilionário, parem de fazer lobby nos Estados Unidos, em Washington, e passem a fazer lobby no Brasil, em Brasília. Saiu em toda a imprensa, até no UOL. Ora, poderiam ter poupado a viagem. Poderiam ter poupado a viagem. Não haverá retirada de tarifas enquanto não houver um avanço da democracia brasileira. E vocês acham que essas autoridades não estão de olho hoje no voto do Alexandre, no julgamento do Bolsonaro? Ora, estou recebendo mensagem aqui sobre isso durante o programa. E não somente Alexandre, mas também Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, todos eles estão sendo observados. E o recado que o Darren Beattie, que a embaixada deu, o governo Trump deu, é que se eles continuarem a agir com abuso de autoridade, para minar as liberdades fundamentais, serão alvos das medidas apropriadas. E aí, meu amigo, um pingo é letra. Como eu venho dizendo. Eles vêm dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Antes que seja tarde demais. Hoje o Christopher Landau, segunda pessoa mais importante do Departamento de Estado, publicou uma mensagem enigmática, escrevendo assim: se você sabe, você sabe. E aí postou essa imagem. 5 minutos depois, o Jason Miller, já citamos ele aqui agora há pouco, conselheiro do Trump, botou: essa é uma imagem do Alexandre de Moraes tentando acessar as suas contas em bancos com operações nos Estados Unidos? Interrogação. Como diz o Christopher Landau, se você sabe, você sabe. E aí eu pergunto a você que está no chat: e você? Sabe? Se não sabe, vai continuar sem saber. Porque, enigmas à parte, deixa eu falar dos meus achismos aqui. Bota o tic-tac pra gente, Bruno. Eu não posso cravar que algo vai acontecer hoje ou amanhã, mas o palpite do Paulo é de que os patriotas não vão precisar aguardar nem 72 horas para que as novidades voltem a aparecer. Cadê o Arthur Mamãe Falei para fazer uma aposta comigo, apostar aquele toba rosado dele de novo? Eu acho, patriotas, que vocês não vão precisar esperar nem 72 horas. Mas eu não tenho como confirmar, porque não sou eu que tomo a decisão. Então tudo que eu estou falando aqui é palpite do Paulo Figueiredo. O que Paulo Figueiredo acha que nós teremos? Eu acho que nós teremos alguns vistos desaparecendo. Eu acho. Em breve. Eu acho que o Alexandre terá as suas sanções expandidas ao instituto, ao escritório, à esposa, aos familiares. Eu acho. É palpite. Né? Mas não sou eu que decido. Então, quem sabe o que pode acontecer? Quem sabe? Tic-tac.
nós, para investigar quem foi que mandou o Adélio dar uma facada em Jair Bolsonaro, já teriam chegado no mandante. Mas aí parece que não interessa. Obrigado, gente. A história será passada limpo, a história será passada limpo. Os algozes de Jair Bolsonaro... Sabino, oposição aproveitando o intervalo do julgamento no Supremo Tribunal Federal para dar o que falar, né? Para falar principalmente sobre Tagliaferro. A gente não teve oportunidade, nem eu nem você, de falarmos sobre Tagliaferro, ele que inclusive concedeu uma entrevista aqui para o Contexto, mas a direita aproveitando essa brecha aí do Supremo. Mas é o papel dos políticos, Claro, é o papel claro. do filho, defendendo o pai, enfim. De qualquer forma, tem este lado também, né, que nós já abordamos aqui, que são as denúncias e todo o material trazido pelo Eduardo Tagliaferro, que trabalhava num cargo de absoluta confiança do Alexandre de Moraes no TSE. Quer dizer, não é pouca coisa. Claro. Neste momento, e eu defendi aqui isso no nosso último programa e volto a defender, ele deveria ser ouvido, deveria se investigar o que ele está denunciando. Ele deveria estar sendo protegido, inclusive, pelo Estado brasileiro, para verificar exatamente até onde vai a verdade do que ele está dizendo. Olha aqui, Neila, o que me preocupa, e eu escrevi hoje isso, o Bolsonaro está condenado, né? Esse suspense que a imprensa tenta criar não existe, né? Não. O que não se sabe ainda é o tamanho da pena, em função justamente da absorção ou não do crime de golpe de Estado e o crime de abolição do Estado de Direito, né? Agora, o que me preocupa, voltando ao ponto, é que ao longo, desde o primeiro inquérito aberto de ofício, quer sigiloso do STF, em 2019, quer das fake news, até agora, o ministro Alexandre de Moraes e o STF chancelou, passou por cima da Constituição, atropelou a Constituição. Nós assistimos a atos de censura, relativização da liberdade de expressão, triagens ideológicas, pescas probatórias, buscas e apreensões arbitrárias, prisões preventivas abusivas, penas excessivas. E agora há essa suspeita levantada por um ex-ajudante, um auxiliar do próprio Alexandre de Moraes, de que foram cometidas fraudes processuais também. O que a gente leva de tudo isso é que o STF feriu a Constituição para condenar gente que cogitou ferir a Constituição. É um completo nonsense. Não faz sentido, não há lógica. Certo? Você fere a Constituição para condenar pessoas que são acusadas de cogitar ferir a Constituição. Não acho isso razoável. Acho, sim, que porque é o Bolsonaro, a imprensa tem uma má vontade tremenda. Se não fosse o Bolsonaro, a imprensa já estaria gritando. O que você ouve são só resmungos, de vez em quando em editoriais, mas a imprensa está apoiando esse estado de coisas porque o STF convenceu a imprensa de que, sim, a Constituição pode ser atropelada para que seja defendida. Eu nunca vi isso. Agora, muito me impressiona também, Sabino, não ser a ideia apenas de um ministro, porque nós estamos vendo todos os demais ministros, é o que a gente deve ver, seguir o voto do relator, com uma exceção ali, uma exceção ou outra do ministro Luiz Fux. Ou seja, todos atropelando a Constituição. Porque não é um ato individual, de vontade individual do Alexandre de Moraes, o que não exime das suas responsabilidades. É um ato do STF. O STF concordou na abertura daquele primeiro inquérito que deu origem a todos os outros, né? Enfim, deu a essa apropriação indébita da parte do STF do processo acusatório.
Então, todos os ministros são cúmplices nesse espetáculo triste que a gente está assistindo. Eu acho isso muito preocupante, Neila. Acho que, inclusive, o poder adquirido pelo STF, no curso de todos esses processos, esses inquéritos intermináveis, esse poder, o STF não vai renunciar a ele. Não vai. E nós continuaremos a ter um STF que transborda do seu leito constitucional, que invade as esferas do legislativo e do executivo, que despreza as instâncias inferiores do próprio judiciário. Veja, essa gente não deveria estar sendo julgada no STF. Eu falo, principalmente os caras lá do 8 de janeiro. Eles não têm foro privilegiado, foro especial. Que história é essa? Eles não puderam recorrer. Certo? O Lula, em algum momento, disse que o Jair Bolsonaro teve direito à defesa, disse numa entrevista a um desses jornais internacionais. Não é verdade. Não. O Lula teve direito à defesa. O Lula teve direito à defesa na primeira instância, na segunda instância, nas instâncias superiores. Foi uma sucessão de condenações. O Bolsonaro não. Nem o Bolsonaro, nem os outros. Agora, por que o Bolsonaro é moralmente condenável? Não deve ser aplicada a ele o que está previsto na Constituição e nos códigos emanados da Constituição? Desculpe. Isso não faz... Olha, eu conheço advogados simpatizantes do PT, que foram advogados de mensaleiros, certo? Eles estão horrorizados com o que está acontecendo no STF. Horrorizados. Isso é julgamento sumário. E voltando ao nosso ponto inicial, 5 horas de voto e nenhuma mísera prova da ligação entre o ex-presidente da República e os atos de 8 de janeiro. Não ligação material, que é o que importa no crime. Ele inspirou, ele assulou. Ok, mas não é crime. Não é crime. Me mostra onde é que está o crime aí. Ninguém está ali para avaliar juízo de valor, né? Gente, olha aqui, a gente passou agora da criminalização de mensagens privadas, em que empresários, vamos pegar o caso dos empresários manifestam o seu inconformismo com a eleição do Lula, e um deles desabafa, diz, se tivesse golpe de Estado seria ótimo, alguma coisa assim. Criminalizou-se isso, e agora se criminaliza também a anotação. Quantos de nós não falamos isso, até no grupo da família, né, Sabino? Não expressamos a nossa... Veja, Neila, não dá, você entende? Isso não existe. Não é que um plano foi desmontado, não. Havia pontos que eles reuniram como se fosse um plano. Né? Que tinha gente maluca, golpista, que a alma era golpista, de todos eles, não há a menor dúvida. Que é uma gente que não vale nada, eu também acho. Agora, não há crime. Eles não cometeram crime. Com isso aí que foi mostrado, não há crime. E eu gostaria só de abordar com você a questão da defesa. É verdade. Essa quantidade de terabytes aos quais a defesa não teve acesso é gravíssimo, ao contrário do que faz crer o Alexandre de Moraes. Por quê? Naquilo que não foi aproveitado pela PGR, podia estar a prova de inocência, né? Ou seja, uma confirmação, uma reafirmação de inocência, de que não havia plano. Não estou dizendo que há. Poderia haver, só que não foi permitido à defesa acesso a isso. Então não teve, não houve, a defesa não foi livre, não foi completa, não pôde ser exercida na sua plenitude. Isso também é muito preocupante.
É muito preocupante. E o ministro abriu, né? Ele começou falando lá a parte das preliminares, falando justamente, uma das questões que foram questionadas pela defesa foi essa questão dos terabytes aí do processo, que eles não conseguiram abrir. Alguns sequer conseguiram abrir os documentos, Sabino. Como é que você vai defender? Neila, veja, direito é formalidade. Direito é forma. Há ritos, há procedimentos, certo? A defesa não teve acesso a isso e não se gravou a acariação entre o Câmara e o Mauro Cid. Sim. E as defesas levantaram isso também. Isso foi descartado como se fosse coisa de só menos. Num julgamento que vem sendo completamente transmitido, né? A fase de instrução... Não faz o menor sentido. Sob a desculpa de que isso poderia ser aproveitado, haver recortes malévolos, etc. Mas não importa. Aliás, quem é que vaza decisão de ministro? Não são os advogados, né? Não. Os vazamentos só são bons quando são convenientes, é isso. Mas o fato que importa é que a defesa tinha o direito de gravar. Se isso fazia diferença, não fazia diferença, isso é um problema da defesa. Mas o direito de gravar, de ter a gravação, é um direito inalienável, que foi retirado. Não se pode fazer isso, não se pode tratar. O que me chamou a atenção no voto do Moraes foi o sarcasmo dele em relação aos advogados de defesa. Olha, eu acho isso inadmissível da parte de um juiz. É inadmissível. Os advogados são especialmente protegidos pela Constituição Federal. Eles têm o direito de se contrapor aos juízes, de questionar os juízes. Eles não podem ser ridicularizados. Eles não podem ter os seus direitos tolhidos, a sua ação tolhida. E aconteceu tudo isso. Está acontecendo. Está acontecendo. Grave. Olha, é gravíssimo o que está acontecendo no Brasil. É gravíssimo. Isso não é uma defesa do Jair Bolsonaro. É uma defesa do Estado Democrático de Direito, do verdadeiro Estado Democrático de Direito. Direito é forma. Quando essa forma é conspurcada, acaba. Estado Democrático de Direito, que é a frase, o termo, né, que a gente mais escuta nos últimos dias, nos últimos meses, mas como você bem disse agora, o Estado Democrático de Direito não vem sendo defendido da forma como precisa. Afora isso, que você tem um juiz que investiga, você tem um juiz que é vítima, você tem... um sistema. Achar que o sistema acusatório foi respeitado, está sendo respeitado, olha, é uma piada. Ele disse que não é uma samambaia, Sabino. Não, é uma completa piada. Não, ninguém está dizendo aqui que o juiz tem que ser um autômato, né? Ou uma samambaia. Né? O Sérgio Moro não foi uma samambaia. Né? E o Sérgio Moro, as acusações que fazem ao Sérgio Moro, comparadas ao que hoje nós estamos assistindo no Supremo Tribunal Federal, olha, é fichinha. É fichinha. Não é possível você ter advogado sendo humilhado e ridicularizado por um ministro do STF. Foram várias ironias, né, ao longo da leitura desse voto. O ministro foi extremamente irônico. Ele foi sarcástico, né? Ele foi sarcástico. É uma coisa... Num julgamento dessa importância, né? Embora o resultado já esteja dado, mas é um julgamento que galvaniza a nação, né, como se dizia antigamente, não dá. Quer dizer, em qualquer julgamento já é inadmissível, imagina um julgamento desse. Sabino, daqui a pouco começa o voto do ministro Flávio Dino. O que esperar do julgamento do ministro Flávio Dino, a não ser mais do mesmo? Gente, sabe, essa coisa aí, quer dizer,
Um julgador é o Alexandre de Moraes, que seria a principal vítima. O outro é ex-ministro do adversário político do Bolsonaro. E ainda há um outro ministro que foi advogado do adversário político do Bolsonaro. É um problema. Veja, é um problema. Olha, eles podem até agir com transparência e imparcialidade, mas sempre vai pesar a suspeita de que isso aí não é um julgamento justo, é natural. Né? Vale lembrar, Sabino, das imagens do Ministério da Justiça que o Flávio Dino não quis liberar à época da CPMI que aconteceu lá no Congresso. Há vários problemas no curso desse processo, a gente sabe, né? O que não justifica nada do que foi feito na Praça dos Três Poderes naquele 8 de janeiro. Claro. Eu mesmo escrevi que eu considero aquilo um ato de terrorismo. Considero mesmo. Aquela gente queria aterrorizar os poderes constituídos. Certo? Essa era a intenção. Foi um desafogo e, ao mesmo tempo, um ato de terrorismo. O que não significa que essas penas tivessem de ser tão enormes assim, tão grandes assim, né? Porque também não houve, em muitos casos, as condutas individuais foram ignoradas. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo. É o que ele é acusado, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro, uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo. Então a ficção desse plano punhal verde-amarelo é na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. E de ontem para hoje, a gente conseguiu algo que é muito raro de se ver, com provas, aqui sim com provas, que é a manipulação de um processo judicial, em especial por um ministro da mais alta corte do judiciário desse Brasil. O ex-assessor dele denunciou uma série de coisas na Comissão de Segurança Pública na semana passada e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado. Em especial, a manipulação processual por ocasião de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, enquanto o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dias depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. Então, ele dá essa ajuda, devolve ao juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e que volta para o processo. E pasmem, a perícia que foi feita não foi sequer ainda sobre o que denunciou o Tagliaferro. A perícia, um parecer técnico, está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agape, e foi feito por dois renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida 6 dias após
a sentença ter sido dada. Com data retroativa, portanto, a sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. De lá extrai-se um documento que é a sentença de Alexandre de Moraes e a perícia comprova, pelos metadados do documento do Word, que é como foi feita essa sentença, que ela foi criada e modificada no mesmo dia, 6 dias após a sentença. Eu vou só ler aqui um pequeno trecho da conclusão, segura para mim, por favor, da conclusão dessa perícia, que é um escândalo isso daqui. Eu entendo porque muitos da imprensa ficaram preocupados de publicar essa denúncia que estava na mão de alguns já. Conclusão da perícia. Os peritos examinaram o documento questionado, chegando à conclusão de que o referido documento foi antedatado. A data declarada, 19 de agosto de 2022, que é a data onde ele deu a ordem para a realização da operação sobre o grupo de empresários, diverge da data técnica de compilação, ou seja, de concepção, de nascimento desse documento, que foi em 29 de agosto de 2022. E não apresenta assinatura digital, porque quem faz esse documento é o delegado chamado Fábio Schor, e que ele não assina digitalmente, sem validade nenhuma legal a assinatura dele, e conclui aqui o parecer. Não apresenta assinatura digital, apenas um transplante de assinaturas, não sendo possível lhe atribuir a autoria inequívoca. Um parecer técnico que nem precisava, né? Vocês vão se lembrar daquela operação spoofing, que foi deflagrada em função da então Vaza Jato, em que as provas que foram extraídas ilegalmente de alguns celulares foram validadas juridicamente na sequência para poder colocar o Lula aonde ele está hoje. Portanto, nem precisava de perícia, mas nós estamos tendo cuidado de fazer essa perícia. O que vai ser feito a partir de agora? Nós vamos oficiar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para que tomem ciência dessa grave denúncia de uma fraude processual feita por um membro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja aberta uma investigação e que seja suspenso esse julgamento que está em andamento até que essa investigação seja concluída pelo bem da democracia. Bem, eu queria falar, gente, antes das perguntas, alguns aqui vão falar, até por conta do envolvimento do Schor, alguns vão usar a palavra antes que vocês façam as perguntas. O julgamento que ora acontece, ele é ilegal e é imoral. As peças apresentadas por Alexandre de Moraes, elas estão longe de estar condenando alguém que nada roubou, que não esvaziou os cofres do país, alguém que não lambeu os fundos de pensão, que assaltou a Petrobras. Jair Bolsonaro não está sendo julgado por peculato, por lavagem de dinheiro e por formação de quadrilha. Jair Bolsonaro está sendo julgado por uma tara de Alexandre de Moraes. Ele tem uma tara pessoal em Jair Bolsonaro. É pessoal tão somente. É vergonhoso o que está sendo feito fora do ordenamento jurídico do país. O país sempre teve um ordenamento jurídico e todo e qualquer julgamento tem que ter como base o ordenamento jurídico, até porque esse julgamento deveria estar acontecendo na primeira instância, não tão somente para Jair Bolsonaro, mas para todos aqueles que foram presos no dia 8 de janeiro. Então, veja, além de ser ilegal fora do ordenamento, ele achou que o crime era pouco. Ele criou mais um departamento criminoso, onde, por ironia do destino ou não, providência de Deus,
ele coloca o Talhaferro como o líder principal. Percebendo as ações de Alexandre de Moraes, tão somente com pessoas que se denominavam, que se assumiam direitistas, patriotas e que discordava plenamente das ações já do Supremo e desse governo que aí está, que o senhor Zanin, que hoje faz parte dessa primeira turma, que é o ex-advogado do Lula, que, segundo os ministros do Supremo, e o Gilmar chorou no dia, ele é tão competente que achou uma filigrana jurídica para poder inocentar o Lula, e não foi filigrana jurídica, foi filigrana geográfica. Descobrimos, não é mais em Curitiba, é em Brasília. Recomeça em Brasília e o presidente da República que eles colocaram aí, após acabar com a segunda instância, que está realmente envolvido nesse consórcio que envolve o Supremo Tribunal Federal e esse governo, é tirar Jair Bolsonaro do jogo político. É alijá-lo do jogo político. Por isso, essa denúncia do Talhaferro, aliás, ele manda mais 2 denúncias hoje, ele manda mais 2 compilados que estão conosco. Nós vamos aos organismos internacionais de volta, nós vamos à OEA, nós vamos à ONU, embora sabendo a tendência esquerdista, eles saberão. Esses documentos estão sendo traduzidos para o inglês e, se necessário for, até o Tribunal de Haia nós iremos. Até porque o que está acontecendo com o Brasil é uma coisa ímpar. O mundo está assustado quando um país se curva, quando as autoridades, nós estamos dentro do Senado, e essa casa aqui está agachada de maneira plena. Entre a barriga do Senado e o chão não tem espaço, porque agachou, deitou. As 2 casas sendo oprimidas e eu acho que chantageadas pelo senhor Alexandre de Moraes, um homem conhecido no mundo hoje como o maior violador de direitos humanos do Brasil e faz parte do top 10 dos violadores de direitos humanos no mundo. Então, esse julgamento ilegal que está acontecendo agora, essa farsa que está sendo narrada agora, e nós esperamos que haja de algum ministro a boa vontade, a coragem e o desprendimento, acima de tudo a coragem, para sofrer as consequências. Porque o Tarcísio ontem disse, anteontem, que passaram do limite e que o que está acontecendo de fato é uma tirania, estão fora do ordenamento jurídico, passaram do limite. O governador Tarcísio agora está sendo alvo. E já se circula conversas de que medidas do próprio PT, ação da esquerda contra o Tarcísio. Ao Tarcísio, a nossa solidariedade, entraram com ação para que o Tarcísio seja incluído na fake news, no estômago do elefante. Vai fazer 7 anos esse inquérito, esse estômago do elefante, que cabe tudo. Inclusive o governador de São Paulo, agora o Tarcísio, a quem eu devoto toda a minha solidariedade, a minha discussão. Também essa outra peça do PT é para incluir Tarcísio no inquérito que trata do golpe de Estado. Atentado ao Estado Democrático de Direito. Ao Estado Democrático de Direito. É isso que a gente está vivendo hoje no Brasil. Alexandre de Moraes, todas as tentativas de assassinato, ele estava maluco para que isso acontecesse com ele. Tentaram, nas narrativas dele, matar ele por 3 vezes. Ele é sempre a vítima, saía arrastado pelos cabelos na rua, ser enforcado, assim, um sonho latente de ser um Tiradentes do Brasil, quando, na verdade, ele se comporta, nesse momento, como Silvério dos Reis. É um Silvério dos Reis moderno, expondo Tiradentes em praça pública, se assim nós podemos fazer essa analogia. Então, para todos nós, estamos com documento verdadeiros,
Não estamos aqui fazendo discurso por discurso. Nós faremos novamente, senador Jorge Seif, a via crucis, senador, deputado Marcel, Flávio Bolsonaro, Zuco, o nosso querido Portinho, que estivemos juntos lá na OEA. Nós voltaremos, Zuco. Entregaremos na mão de todos eles, mesmo sabendo da tendência esquerdista deles. Eles receberão a verdade. Nós estamos indo à Itália, porque esse rapaz não pode ser alvo desse indivíduo, para que as autoridades italianas cuidem da segurança desse brasileiro corajoso que teve coragem de expor as vísceras de Moraes. Moraes está nu em praça pública. Certamente, ao final de tudo isso, nós o chamaremos de Alexandre o Imoral. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Entendam bem, o assessor direto de Alexandre de Moraes. Nós não estamos falando que um vizinho, ouviram falar, um primo, não. O cara estava subordinado a Alexandre de Moraes. Tem denunciado alguns veículos de imprensa internacionais sem repercussão no Brasil, até que nós conseguimos conversar e convencê-lo a participar de uma audiência na Comissão de Segurança Pública presidida pelo senador Flávio Bolsonaro. E vocês que acompanharam aquela audiência, quem tem o mínimo de sensibilidade e quem tem o mínimo de memória para lembrar o que anulou a Lava Jato no Brasil, vai saber que o relacionamento espúrio, baixo, ilegal, irregular de Alexandre de Moraes com a Procuradoria-Geral da República, com a Polícia Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral e com membros do Supremo Tribunal Federal, naturalmente tem que ser afastado esse juiz fake que é Alexandre de Moraes. Ele é um cometedor de crimes, não pode estar na nossa Corte Suprema. Ele precisa ser investigado por esse Senado Federal, que, de acordo com a Constituição, é a única casa para equilibrar pesos e contrapesos. Ele hoje faz o que quer. Ele hoje ameaça parlamentares na cara dura. E todos aqui sabem o que eu estou falando, inclusive vocês da imprensa. Então não dá mais. Depois que essa história veio à tona, vocês lembram que, porque Sérgio Moro falava com Dallagnol, eles cancelaram todos os bons serviços e êxitos da Lava Jato. Nós temos um escândalo agora de muito maiores proporções. O nosso procurador da República, uma instituição que era para defender todo brasileiro, infelizmente virou um lacaio. E ele terá que passar por essa casa para ser reconduzido. E eu espero que todos os senadores, de direita, de esquerda, de centro, entendam que hoje a Procuradoria-Geral da República está contaminada, porque não há independência. Assim, uma relação de subserviência e obediência ao Supremo Tribunal Federal, representado pelo tirano, pelo ditador, pelo violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. Eu só queria falar para vocês, hoje pela manhã, eu me fiz presente no julgamento. Eu gostaria muito que a imprensa analisasse as expressões faciais. Olha onde chegamos. O prazer com que o ministro Alexandre de Moraes tem de falar do presidente Bolsonaro. Não só como líder de organização criminosa, mas por vários momentos, vários foram os momentos que ele buscava esconder o seu ânimo em buscar em 70 terabytes. Gravem esse número, porque foi um dos motivos em que todos os advogados da defesa pediram mais tempo. E eu peço a todos vocês, órgãos de imprensa, que conversem com seus advogados e perguntem se havia um tempo hábil para se analisar 70 terabytes de material. Foi feito, inclusive,
uma análise por um dos advogados de defesa, mesmo com a melhor inteligência artificial, aquela paga, premium, demorariam meses e meses para se confrontar os dados. Então, o que está sendo dito aqui, além da vaza-toga grave, é este processo que não respeitou o devido processo legal e a ampla defesa. Deixa só a mim falar aqui que ele tem uma... Vai, autor do requerimento CPI. Só quero... Fala aqui na frente, no microfone. Só quero complementar o que nós ouvimos aqui sobre a investigação sobre o âmbito mais perverso, a coisa mais obscura do ponto de vista de direito, que foi esta investigação. Nós tivemos na semana passada o trailer na Comissão de Segurança Pública. Hoje, como lembrou aqui o senador Magno Malta, mais 2 fatos foram trazidos. Quero deixar aqui claro o seguinte: o nosso empenho é para que a CPI da vaza-toga seja numerada pelo presidente, que ainda não foi, protocolada e de acordo com a Constituição instituída, para que seja feita a apuração dessa barbaridade jurídica que o Brasil está contemplando agora nos seus resultados, nesta sessão de julgamento na primeira turma do Supremo, mas que na CPI certamente será completamente esclarecida. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu queria iniciar dizendo que o golpe no Brasil de fato foi dado, mas foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi dado em diferentes fases, mas iniciado de fato com o inquérito das fake news em abril de 2019. Uma série de fases consolidaram esse golpe de Estado em que uma corte, a pretexto de defender a Constituição e a pretexto de julgar e condenar quem tentou atentar contra a Constituição nas suas narrativas, todos os dias ataca, agride, rasga, desconsidera a própria Constituição da República Federativa do Brasil. E nesse momento eu falo aqui não apenas como líder do Novo, mas como parlamentar também, vítima, como tantos outros, dos abusos de autoridade, das perseguições do judiciário brasileiro, em particular do Supremo Tribunal Federal, até para que se excetuem todos os membros do Poder Judiciário dignos e que merecem o nosso respeito, e perseguido também pelo governo Lula. Ainda em novembro de 2022, senador Flávio Bolsonaro, com base nas buscas e apreensões, bloqueios de bens de empresários feitos em agosto daquele ano, nós protocolamos aqui na Câmara, ou melhor, lá na Câmara dos Deputados, pela primeira vez a CPI do abuso de autoridade. E naquela oportunidade, o evento em que Alexandre de Moraes faz buscas e apreensões baseado em uma matéria jornalística já era considerado abusivo. Fato determinado, né? Já havia fato determinado. Protocolamos outra vez a CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados no ano seguinte, após a morte de Clesão na Papuda, vítima de Alexandre de Moraes, vítima do Estado brasileiro, do descaso que o manteve preso por mais de 2 meses, com uma ordem de soltura da Procuradoria-Geral da República. Em virtude do seu falecimento, houve a comoção necessária para que atingíssemos uma vez mais as 171 assinaturas. No entanto, tanto o presidente deputado Arthur Lira como hoje o deputado Hugo Mota, até o momento, ainda que esteja na fila, pronta para ser instalada, porque existe hoje previsão regimental para isso, a CPI segue parada, engavetada. Eu gostaria de concluir aqui dizendo que quando fui à tribuna acusar Fábio Schor de fazer relatórios fraudulentos, fui perseguido pela Polícia Federal de Lula, dirigida por Andrei Passos Rodrigues. O seu chefe de gabinete moveu uma notícia crime contra mim, fui investigado,
com autorização do senhor ministro Flávio Dino, em que pese o artigo 53 nos dar a todos a imunidade por nossas opiniões, palavras e votos, e mais, em que pese ser dever meu, ao entender que há indícios e evidências de crime, denunciá-los na tribuna da Câmara. Pois bem, fui investigado e indiciado por ter dito que Fábio Chor utilizava-se de relatórios fraudulentos para manter pessoas presas, como é o caso de Felipe Martins, fazer buscas e apreensões ilegais e outros absurdos mais. Hoje, senador Flávio Bolsonaro, esse parecer técnico demonstra com provas que Fábio Alvarez Chor faz, ou melhor, fez muitos relatórios fraudulentos, a exemplo daquele que eu levei à tribuna. E é por isso que, mais uma vez, eu digo aqui, saudando o senador Esperidião Amin, que já protocolou a CPI da Vaza Toga aqui, o deputado federal Carlos Jordi, que está prestes a conseguir as assinaturas para uma comissão mista de investigação, de inquérito, também da Vaza Toga, juntando Câmara e Senado, que é urgente, já passou da hora, que se investiguem todos os abusos, punam-se aqueles que os cometeram, pacifique-se o Brasil e nós possamos nos livrar deste estado de exceção que, repito, aquilo que disse no início, foi gerado, gestado, criado e está sendo fomentado e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Isso aí, Marcelo. Quero só deixar ainda mais claro para aqueles que não perceberam a fraude processual, e aqui eu falo como senador, mas também como advogado que sou. Primeiro, Moraes identificava o seu alvo. Depois, ele atirava. Ele soltava decisões restritivas, busca apreensão, entre outras. E só depois eram instruídos os processos para embasar aquelas decisões tomadas. Isso é uma clara desvirtuação do devido processo legal. Qualquer advogado, qualquer estudante de direito, e sabe-se lá por que não a OAB até agora parou para se debruçar sobre isso, que a perícia comprova. No processo, no devido processo legal, primeiro se instrui o processo e depois se submete à decisão do juiz. Nada do que foi feito por Alexandre de Moraes, no caso dos empresários e nos outros casos que se repetem, inclusive hoje o julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro identificou-se o alvo e depois das medidas restritivas se confeccionou os documentos, as provas, ou se elaborou, melhor dizendo, uma narrativa para justificar as ações que ele previamente já havia decidido por vontade própria e por revanche. Essa é a fraude processual. Admira-me um ministro do STF praticá-la, quem deveria resguardar a nossa Constituição. Isso é muito grave, o que acontece, e que deve, por isso, ser investigado na Vaza Toga e por denúncia dos senadores, liderado pelo senador Flávio, à PGR e a todos os ministros do STF. Obrigado. Só perguntas aí? O Marinho, depois do Marinho aqui, deixa eu fazer as perguntas. Depois do Marinho. Senador Marinho, vai. Bom, rapidamente aqui para que as perguntas aconteçam, tá? Olha, a nossa posição aqui já foi externada por todos aqueles que me antecederam. Mais uma questão aqui que precisa ser enfatizada é que foi banalizado, infelizmente, pelos meios de comunicação, pela opinião publicizada, por muitos que detêm o poder político e econômico do nosso país, as transgressões reiteradas que são feitas à Constituição em nome do que se permitiu chamar de direita consentida. Os editoriais dos grandes jornais deixam isso muito claro. A lei está sendo excepcionalizada, a legislação está sendo relativizada, mas é permitido, mas é consentido, porque quem está sendo vitimado por isso é, entre aspas, o inimigo do Estado. É alguém que não merece o amparo da Constituição, que deveria ser o escudo de todos nós. Virou uma espécie de palavra de ordem. Tudo é possível, tudo é necessário para se retirar da vida pública aqueles que o senso comum, entre aspas, não permite que exerça a sua representatividade.
Quando as primeiras notícias do vaza-toga aconteceram, eu particularmente fiquei perplexo com o silêncio da imprensa. Porque ali estava vazamento de conversas em que o juiz auxiliar do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Alexandre de Moraes, tinha como principal técnico de tecnologia daquele tribunal. E essas conversas eram, inclusive, abre aspas, use a criatividade para encontrar indícios que permitam que eu possa processar, emudecer, retirar de cena adversários políticos. Me lembrei muito da história quando Beria, que era o chefe da polícia soviética, dizia para o Stalin, me mostre o homem que eu lhe apontarei o crime. A história está se repetindo, gente. E naquela oportunidade, como cidadão e como parlamentar, representei o CNJ, porque nós defendemos o Estado da lei, de direito. O Estado de Direito que deve proteger a todos nós, não apenas aos amigos da lei ou da conveniência do momento. E recebi, como resposta do CNJ, que aquelas eram conversas normais e republicanas que aconteciam entre auxiliares daquele poder, o CNJ. Depois, as novas notícias do lava-toga. Eu não vou nem me deter sobre outros aspectos que já foram reiterados aqui, mas que mostram de forma cabal que aquele que era o principal operador do senhor Alexandre de Moraes utilizou um tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, de forma ilegal para justificar ações de processo contra pessoas que haviam sido presas em escala industrial durante 8 de janeiro até maio de 2023. Até maio de 2023. Essa utilização ilegal do nosso aparelho judicial para imputar crimes a quem não os cometeu e, sobretudo, rotular pessoas como se fossem criminosos, porque a partir de 2018, de alguma forma, haviam feito alguma crítica ao atual presidente da República e ao seu partido, ou haviam tido a ousadia de questionar o sistema eleitoral, esses eram imputados numa certidão como positiva e deveriam ficar presos nas audiências de custódia que passaram a ser mera formalidade, até porque esses juízes eram impedidos de ter a livre-arbítrio, de decidirem em função do que estavam assistindo, dos depoimentos que estavam tomando. Pessoas foram condenadas a 14 a 17 anos de prisão e os juízes que os condenaram, os membros da primeira turma, sequer olharam nos olhos dessas pessoas. Desconheceram as suas histórias, se esconderam através de julgamentos virtuais, de escala, repito, industrial, desconhecendo todo o ordenamento jurídico, desconhecendo a questão da ampla defesa, desconhecendo o fato de que existe a questão do réu primário e dos antecedentes da jurisprudência. Criaram todo um cenário e todo um contexto para justificar, ora, se Débora, que pintou de batom uma estátua, vai levar 14 anos de prisão, o que dirá Jair Bolsonaro, que na narrativa deles é o perpetrador e o mentor desse pretenso golpe. O que eles não estão percebendo é que eles estão destruindo vidas para alcançar um objetivo espúrio. Estão destruindo reputações. Estão abrindo mão de olhar o que todo juiz deve ter, o discernimento de observar a lei, mas ter, sobretudo, a imparcialidade. E esse julgamento está desde o princípio eivado desse princípio. Porque o juiz é vítima, não sou eu que estou dizendo, é ele, deste processo. O que é que podemos esperar de um juiz que se diz vítima? O que podemos esperar de um outro juiz que processou o réu, como é o caso do senhor Flávio Dino? A autocontenção que é pedida ao Supremo Tribunal Federal é olimpicamente desprezada. E hoje nós vemos corroído
nós vemos dilapidado, nós vemos dilacerado o conceito que deveria haver de todos nós de credibilidade no judiciário, que todos nós defendemos. O judiciário precisa voltar a ser isento. E este parlamento precisa dar a sua contribuição, porque o parlamento, infelizmente, não tem feito a sua parte. Nós não queremos aqui pré-julgar ou antecipar posições políticas. Agora, não pode se banalizar e se aceitar como normal que este parlamento fique sendo ameaçado, implícita e explicitamente, e o debate seja interditado por um outro poder, como se o princípio da democracia liberal, que norteou a nossa Constituição, da separação e autonomia dos poderes, fosse jogado por terra, por essa intervenção espúria e banalizada por boa parte da imprensa brasileira. Isso aí, senador. Pessoal, rapidamente, depois nós vamos aqui responder as perguntas, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês aqui. Está no intervalo, eu me recuso em chamar de julgamento o que está acontecendo ali. Ali a denúncia, a sentença já está pronta há muito tempo, né? Um jogo de cartas marcadas. Para quem tem o mínimo de bom senso percebe isso, que ali é uma execução em praça pública. O que nós estamos vendo, isso é triste para a democracia. Eu, deputado Marcel, fazemos parte do Novo, deputado Luiz Lima e outros colegas nossos. Tem aqui vários partidos, parlamentares de vários partidos. Não é algo personalizado no Bolsonaro, por exemplo. Transcende o ex-presidente da República, porque nós temos presos políticos em pleno século XXI no Brasil. E eu acho que nós que fazemos parte desse país e vimos o movimento pacífico que nós tivemos no dia 7 de setembro, dos brasileiros indo para as ruas, pedindo paz, pedindo perdão. Ninguém aguenta mais briga nesse país. E a gente, quando vê um voto do ministro relator, que não deveria estar ali porque ele é vítima, um voto eivado de vingança, de revanche, está muito claro. A gente fica triste com o que nós estamos fazendo da nossa democracia. Então, acho que é um papel de cada um de nós. As denúncias do assessor direto de Alexandre de Moraes no TSE, Eduardo Tagliaferro, são gravíssimas. Por muito menos, julgamentos em qualquer lugar do mundo seriam suspensos a partir daquelas denúncias. Denúncias com provas documental de fraude processual que foram apresentadas aqui. O Partido Novo já está estudando com a sua equipe, já tem alguns caminhos, vai também acionar juridicamente onde quer que seja, para que a justiça volte a ser para todos no Brasil. O Senado Federal poderia ter feito um papel. O presidente Davi Alcolumbre tem 41 assinaturas na mão, da maioria do Senado, para equilibrar de novo os poderes da República, uma separação, mas prefere se omitir. Totalmente diferente do parecer da Advocacia Geral do Senado, que rapidamente, do careca do INSS, deu legitimidade para esse sigilo de 100 anos. Mas, para o impeachment, demora uma eternidade para dar um parecer. E hoje, vejam quando aconteceu nessa legislatura uma sessão cancelada, justamente para que não fosse repercutido o que nós estamos vendo do outro lado da praça, a sandice. Foi cancelada a sessão hoje do Senado Federal. Ou seja, não podemos usar a tribuna. Isso é o modus operandi que a gente vê quando a gente precisa parlar. Então, eu espero que voltemos ao caminho da paz e só tem um jeito. A anistia aos presos políticos do Brasil para pacificar, reconciliar. Essas pessoas não pegaram em armas, não tiveram
o direito à defesa ao contraditório. Muitas vezes seus advogados não tiveram acesso aos autos. Essas pessoas não tiveram a individualização das condutas, então estão com a sua vida devastada e nós precisamos restabelecer a justiça. Assim como o impeachment desse ministro que tem causado esse caos institucional no país. Vamos ao limite das forças, dentro da Constituição, ou o restinho dela que ainda temos, restabelecer um Brasil realmente que respeita o seu ordenamento jurídico. Muito obrigado. Senador Flávio, gostaria de fazer duas perguntas. A primeira, existe a alegação de que a denúncia do Tagliaferro não é válida porque ele foi demitido do gabinete do ministro Moraes após ser preso por atirar contra a esposa e as duas filhas, além de responder na Justiça de São Paulo por desvio de espólio. Outra pergunta é a seguinte: nenhuma das defesas argumentou que há perseguição política nesse julgamento. E para completar, o advogado Celso Vilardi, do ex-presidente Jair Bolsonaro, anteriormente, antes de ser contratado, ele gravou uns 3 vídeos dizendo que o relatório da Polícia Federal é robusto, de que a acusação da PGR tem provas de que realmente houve um crime de golpe de Estado. Isso, palavras do Celso Vilardi. Os senhores se arrependeram também de contratar ele para fazer a defesa de Jair Bolsonaro, senador? Não, parece que a senhora tem procuração do Alexandre de Moraes, né, para falar em defesa dele. É isso mesmo. Vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, parece que o Tagliaferro, até onde eu saiba, essa acusação que ele sofreu foi transformada num disparo acidental de arma de fogo. Então tem que atualizar a pergunta antes de querer desqualificar uma pessoa que teve a coragem de vir a público e fazer as denúncias que está fazendo contra o Alexandre de Moraes. Porque, infelizmente, muitos jornalistas gostariam de praticar aquilo que aprenderam nas universidades, de dar um furo de reportagem, mas ao perguntar para o superior do seu veículo se podia falar, olha, contra o Alexandre de Moraes é melhor não. Então, se vocês acham que isso é uma democracia normal, onde até a imprensa ela é ameaçada de fazer o seu trabalho vital, assim, eu não sei mais em que democracia, parece que vocês concordam com a democracia relativa do Lula. Com relação ao Celso Vilardi, o que eu vi foi a defesa dele muito enfática, elencando várias ilegalidades ao longo de todo esse processo. Inclusive foi um dos que falou que teve apenas 15 dias para analisar os 70 gigabytes, terabytes que tinha de informações sobre diversas coisas que aconteceram no processo. Só para que todos entendam como é que a defesa é cerceada. O Alexandre de Moraes fala, nós demos acesso às provas. Mentira. Mentira porque ele dá acesso ao que o Ministério Público ou a Polícia Federal selecionou, pinçou de todas as quebras telemáticas, de telefone, de conversa de WhatsApp, para que a defesa analisasse aquilo. Quando, na verdade, há uma infinidade de outros contextos, outras conversas que, sem dúvida alguma, confirmariam ainda mais a inocência, não só de Jair Bolsonaro, como de vários outros acusados injustamente nessa narrativa petista que o senhor Alexandre de Moraes narrou hoje. Eu queria só fazer um acréscimo aqui. Se nós levarmos em consideração que após a denúncia, o Tagliaferro imediatamente já foi acusado de um problema lá em São Paulo, já teve bens bloqueados e tudo. Imagine os jornalistas aqui, se forem demitidos, né, sem justa causa, passarem a ser taxados de, sei lá, inimigos ou o que aparecer, porque vão à Justiça do Trabalho fazer uma reclamação. Tá? Então é uma desqualificação de quem procura seus direitos. Então o patrão vai e desqualifica porque ele foi fazer uma denúncia, ela era amigo, era uma pessoa que tirava foto abraçado, sorrindo, lindo e maravilhoso. Na hora em que ele passou a mostrar as entranhas do poder, ele passou a ser o inimigo, odiado, deplorável, etc. É como se o jornalista denunciasse alguma coisa contra Alexandre de Moraes e ele virasse réu porque está atrapalhando a democracia no Brasil, algo parecido. Essa é a estratégia das ditaduras desde sempre. As ditaduras sempre fizeram isso, desqualificar as pessoas. Da defesa, o Paulo Nogueira, ele fala que tentou demover o presidente Bolsonaro de uma ruptura democrática. Como é que o senhor vê essa Primeiro que ele não falou isso, né? Isso você vê como é que o Alexandre de Moraes tortura até os testemunhos.
O que foi conversado lá e que foi admitido era se era estado de defesa ou estado de sítio, não sei, um dos dois, algo que está na Constituição. Então, como não havia base para nada, foi todo mundo para casa e nada aconteceu. Então, como é que demoveu de alguma coisa, de tentativa de golpe? Como Dilma consultou Vilas Boas. A Dilma consultou o então comandante do Exército, o general Vilas Boas. Ele denuncia isso, inclusive, na revista Veja, e a Dilma está respondendo por alguma coisa? Não está. Então, qualquer conversa pode, a partir de agora, inclusive no privado de WhatsApp, virar um atentado contra a democracia. É esse o país que nós estamos vivendo hoje, que não pode continuar e só vai ter um fim com o impeachment da Alexandre de Moraes. Senador, o senhor pode descrever muito bem o que diz essa perícia, quem encomendou e o que ela diz, o que ela diz? Eu aproveito a pergunta do meu colega. Licença, vou aproveitar a pergunta da minha colega, que eu tenho uma dúvida. Uma dúvida técnica sobre a perícia. O senhor comentou que foi feita pelo Tirotti. O Tirotti, se eu não me engano, né? Se foi o que o senhor disse mesmo. Eu conheço ele também. Ele é uma figura que, enfim, está envolvido na perícia de outros laudos, envolvendo o padre Júlio Lancelotti em São Paulo. Uma figura um pouco polêmica, um pouco associada até figuras de direita. Eu queria entender um pouco melhor essa escolha da perícia, entender melhor quem foi encomendado essa perícia. Não, obrigado. É importante falar aqui, porque, de fato, eu não conheço, não sei quem é. O que eu sei é que é uma pessoa renomada e que, em vários processos de tramitação no Supremo, usa-se a perícia dele. Mas o que tem que ser refutado é o que está escrito aqui na perícia, não é quem assina a perícia. Quem encomendou foi o jornalista David Agape, tá? Porque as denúncias que foram trazidas por Tagliaferro e por ele, nenhum veículo de comunicação quis dar prosseguimento, então é uma pessoa que tem que ser respeitada, que solicitou essa perícia e é feita sobre o quê? Não é sobre o que o Tagliaferro trouxe até a comissão. Isso também está sendo periciado e já adianto para vocês que bate aquilo que ele está dizendo. Estou só esperando o laudo oficial. O que essa perícia traz, eles foram no site do STF, extraíram o arquivo da decisão do Alexandre de Moraes, que determinou a operação sobre os empresários. Do grupo de WhatsApp. De um grupo de WhatsApp, uma conversa privada, e ao pegar os metadados desse arquivo, chega-se à conclusão que ele foi feito no dia 29 de agosto de 2022, quando a decisão do Alexandre de Moraes foi dada no dia 18 de agosto de 2022. E nas conversas do Tagliaferro, que ele trouxe a público na Comissão de Segurança Pública, ele traz mais ingredientes ainda e de detalhes de como foi feita toda essa transação, porque foi um desembargador, o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, que pede ao Tagliaferro para que ajude na elaboração de uma fundamentação da decisão que já havia sido dada, da operação que já havia acontecido, portanto ele denunciou aquilo e agora um laudo técnico comprova pelas datas que isso foi feito com data retroativa para dar algum verniz de legalidade. Primeiro ele tomou a decisão, depois ele trouxe a cronologia das mensagens confirma. Eu sei que... Gente, por favor aí. É o seguinte, a gente... Mas a imprensa não questiona o Mauro Cid. Não, e outra coisa, gente, por que valeu lá a Vaza Jato, valeu uma extração também clandestina das conversas entre autoridades. Isso foi trazido para dentro do processo, sem nenhum laudo, sem nenhuma certificação de que aquilo realmente aconteceu, que não foi manipulado, e serviu para colocar o Lula onde ele está hoje. Por que a gente aqui que está mostrando laudos ainda, periciais, técnicos, pessoas que a vida inteira se dedicaram ao tema, que estudaram para isso, que inclusive são contratadas por diversas pessoas em todo o Brasil para fazer o que fizeram também nesta situação, e se questiona o laudo? Vamos olhar para o conteúdo das conversas e a comprovação técnica do que aconteceu aqui agora. E a comissão, a nossa comissão de segurança, nós não temos e não sabemos... Vou botar o link aqui na minha rede social para vocês não terem dúvida, para todo mundo poder ler com calma, que eu só estou com uma cópia aqui. Por que o Tagliaferro tomou essa decisão? Não é problema nosso. O fato é que ele tomou a decisão de se desligar. E desses 70 gigabytes, 6 terabytes estão com o Tagliaferro. E vem mais coisa ainda aí do que o senhor Alexandre de Moraes imagina. Quem sabe fazer leitura facial e olha na pergunta do jornalista e como pergunta que até a veia sobe, veio preparado. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o Janot
Não é o Janot. Gonê. Quando o Gunê, o Janot, entrou... Desculpa, estou confundindo os PGR. Se fala em intenção, e essa palavra Alexandre de Moraes adora, intenção, teve a intenção de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe. Se abolir essas 3 palavras e mais a palavra Bolsonaro do calendário da vida, apagar, Alexandre de Moraes vai ter que aprender Libra, porque ele só sabe falar isso. Só sabe falar isso. Agora, por que o Talhaferro tomou a decisão, nós não sabemos. Agora, o que ele nos deu é verdadeiro. E por isso, qualquer tribunal digno no mundo, onde nós voltaremos para entregar esses documentos, certamente o senhor Alexandre de Moraes será preso. Se aqui no Brasil tivéssemos a quem recorrer, para além dessa corte, porque nós não temos para quem recorrer, nós vamos recorrer para eles mesmos, mas vamos entregar na mão deles exatamente aquilo que nós temos e temos testificado, para a vergonha de quem ainda defende algo tão cruel, tão degradante, tão constrangedor, degradável do que está acontecendo no Brasil. Você responsabiliza pelas alegações do Tagliaferro e o que está naquele laudo? Isso que eu queria entender. Mas Cara, vocês estão questionando o laudo técnico. Pessoas assinaram isso aqui, botaram o seu registro aqui profissional nisso daqui. Fizeram, ele vai botar no link dele. Eu sei que a gente não tem mais imunidade parlamentar para falar alguma coisa, a gente tem sigilo das nossas fontes, como vocês, jornalistas, também têm. E ainda assim a gente está aqui, se alguém quer ler o laudo, que ninguém me pediu para ler o laudo, impressionante. Flávio, eu tenho uma dúvida, que não tem a ver com isso. Eu vou botar na rede social aí, já que como é algo que vai contra, né, o que estão fazendo aí com o Bolsonaro, parece que ninguém se interessa muito. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar nas redes sociais o link para que vocês possam ler. Aí questionem os técnicos que escreveram. Eu acho que ninguém ia fazer um trabalho de brincadeira, ia deixar a seriedade de lado, o seu profissionalismo de lado com uma coisa tão séria como essa. E mais, tiveram coragem, mais uma vez, de colocar os seus nomes aqui. Porque até a imprensa ficou com medo, mesmo com a imunidade que tem do sigilo da fonte. Eles estão fazendo o trabalho deles. As informações trazidas por Tagliaferro são verdadeiras. É um cara que está fora do Brasil, longe da sua família, com medo de ser morto, preocupado com a sua família aqui, e que mesmo assim tomou a decisão de denunciar tudo que ele está denunciando. Então cabe a nós aqui, a nossa obrigação mínima é dar o mínimo de amparo para essa pessoa e para a sua família e dar aqui a credibilidade para o que ele falou, porque está comprovado, não só com esse laudo, mas com a cronologia de todas as mensagens de WhatsApp que ele trouxe na Comissão de Segurança Pública. Portanto, Alexandre de Moraes cometeu fraude processual e outros crimes que nós também vamos trazer à tona após uma perícia oficial, mesmo que isso não seja necessário, porque a própria operação em cima dos empresários que conversavam no WhatsApp foi feita com base numa matéria de jornal. Portanto, com base em uma matéria de jornal, se a PF fosse isenta, era para ter instaurado uma investigação também sobre o que foi denunciado. Mas não acontece, porque claramente hoje a Polícia Federal, pelo menos uma parte dela, esse grupo especial do Lula dentro da PF, que está subordinado ao Alexandre de Moraes, eles apenas fazem investigações contra quem é de direita ou contra Bolsonaro. Se eles dedicassem 10% do tempo que eles dedicam para fazer toda essa sacanagem que fazem em cima de nós, para investigar quem foi que mandou o Adélio dar uma facada em Jair Bolsonaro, já teriam chegado no mandante. Mas aí parece que não interessa.